Então tá, vamos lá então, pessoal. Seguinte, hoje iremos aprender o HTML. O que é um HTML? HTML quer dizer Hypertext Markup Language, ou seja, é uma linguagem de marcação de texto. Por ser uma linguagem de marcação de texto, não quer dizer que ela seja uma linguagem complexa. Como assim uma linguagem complexa? Ela não quer, como a gente aprendeu, ela não quer dizer da seguinte forma, que ela tenha if, variáveis, loop, e assim vai indo, palavras reservadas. Ela é uma linguagem que trabalha direto com marcação. Como assim marcação? Vamos pensar mais ou menos como um Word, onde você escreve os seus textos, seleciona seu texto, vai na barra de ferramentas e seleciona o que você quer para formatar. Ou seja, a parte que você fez embaixo, do texto, é onde está demarcando o que você vai formatar, o que vai sendo aparecendo. Quando você dá vários enter ou algo parecido e seleciona a ferramenta lá em cima, isso quer dizer da seguinte forma: é a formatação que você está fazendo, é o tipo de formatação. Então o HTML serve para a seguinte forma: ele vai servir para você ter o seu navegador, seu browser, navegador, espaço navegador, e você vai demarcar elementos visuais. E esses elementos visuais que vai ser demarcado lá dentro vão ser chamados de tags. Então, antes de a gente começar a aprender o HTML, a gente tem que saber a estrutura, a raiz, a evolução dela, a história. Então, vamos lá então? Seguinte, em 1980, surgiu através de um projeto o HTML, através do Encare. Ou seja, através desse projeto começou a dar os primeiros passos. Lembrando que sempre os primeiros passos é um rascunho, mas nada concreto. Mais para frente, em 1990, Robert e Timberlin, ele começou a desenvolver um protocolo chamado HTTP, que hoje vocês conhecem, que é um protocolo de transferência via HTTP, via navegador, transferência. Porém, quem teve mais êxito nesse desenvolvimento foi o Timberlin. O que acontece? Hoje ele é conhecido mundialmente pelas suas ações, só que esse projeto do HTTP já existia, ele só tentou finalizar esse projeto. Então ele queria uma coisa mais rápida para fazer a transferência de dados de um ponto para outro. E essa transferência de dados de um ponto para outro começou a surgir o quê? As mensagens escritas em forma de texto, aonde começou a surgir a implementação do HTML. Esta implementação do HTML surgiu, lembrando, surgiu de uma linguagem, uma derivação, ou seja, eles precisavam de uma coisa concreta já feita no mercado para começar a derivar. Lembrando que, se ele teve o fundamento de um projeto chamado Encare e futuramente Timberlin lançou um protocolo, eles precisavam o quê? Concretizar, ter uma coisa mais concreta e derivar essa coisa de concreta de uma linguagem, que foi o SGML, que é o Standard General Markup Language, que é um sistema, que é hoje até um sistema de derivação de tags, cabeçalhos e parágrafos, ou seja, são elementos visuais que podem aparecer. Só que, porém, esses elementos visuais, ele era transcrevido através do protocolo, através de texto. E eu precisava melhorar essa apresentação, esses visuais. Em 1992, surgiu o primeiro navegador, chamado Mosaico, que vocês depois, mais para frente, eu vou passar um texto, um link para vocês verem esse documentário. Muito interessante. Em 1992 nasceu o Mosaico, primeiro navegador, que deu a origem de tudo hoje que vocês conhecem de navegadores, através do Mark Andreessen, que fundou a empresa Netscape, e futuramente a própria empresa Netscape lançou outro navegador chamado Netscape. Só que acontece, de 90 para 92, antigamente a troca de mensagem era por texto. Agora os navegadores para usuários convencionais começaram a ser usados como portal de mensagem, de leitura. Então, através do Mosaico. E através dessas interações surgiram os novos elementos gráficos, a imagem, como colocar uma imagem no navegador. Então, a partir do Mosaico, começou a ter essa evolução de leituras de conteúdos da internet, graças a transferências de mensagem, que hoje a gente conhece como HTTP. Em 1996, o Mosaico ele foi, na verdade, oficializado como assim, padrões do HTML.
e pela instituição IETF, Internet Engine Task Force, onde surgiram, cada ano foram surgindo novos aprimoramento desse como posso falar, desse novo boom no mercado, nesse navegador. Então você agora poderia, além que eu já tinha colocar imagens, você poderia fazer lista. Você também poderia fazer um formulário de preenchimento. Perceberam que cada ano começou a evoluir a versão do HTML e também junto com você o navegador, que naquela época era o Mosaico. Vou passar para o próximo. Em 94, com esse boom de informações rodando pela internet e pelo seu primeiro navegador, o Mosaico, onde os usuários poderiam ler conteúdo sem sair de casa através de uma interação gráfica, o W3C, houve a necessidade de padronizar esses elementos visuais. E houve também a necessidade de começar a sair versões. Linguagem tal, ano tal, linguagem tal, ano tal. Então, a partir de 94, foi criado o W3C, o World Wide Web Consortium, ou seja, é um órgão responsável por padronizar os elementos visuais que hoje eu vou mostrar mais para vocês, que são tags, para ser mostrado. Porém, automaticamente ele padronizou, oficializou que de 94 para baixo eram que não era nada oficializado, era o próprio navegador que implementava suas tags, seus elementos. Ele oficializou a linguagem HTML, que foi para o HTML 2.0. Vamos começar a lembrar, HTML 2.0. Porém, naquela época começaram a surgir outros navegadores, como sempre, Bill Gates. E esse surgimento, até 95, Bill Gates não dava importância da evolução da internet, até em 95. Sendo um dos grandes monopólios de sistemas operacionais naquela época. Ou seja, ele não dava importância. Então, quando ele percebeu que eu vou mostrar o filme para vocês vão assistir o filme depois de Guerra dos Navegadores, o documentário, você vai perceber que ele não... Depois de 95 ele começou a dar importância, ele percebeu o boom que o mercado começou a dar importância a esse tipo de conteúdo passado pela internet, pelos navegadores. Então, houve uma guerra em 95, em questão dos navegadores, em questão que a Microsoft não ficar para trás, ela criou a Internet Explorer. Ela criou a Internet Explorer. E para 95, apesar que já ser lançada em 94, a W3C ela começou a oficializar cada vez mais, documentar cada vez mais os surgimentos de outras coisas do HTML. Então, entre o 95, ao finalzinho dele para 96, surgiu era rascunho, o HTML 3.0, era rascunho. Mas mesmo assim, algumas coisas já estavam sendo oficializadas, como tabelas, folhas, entre outros. Lembrando que nesta época, houve a época conhecida como Guerra dos Navegadores. Em 1996, a W3C começou a padronizar cada vez mais os elementos visuais, pois a Netscape e a Microsoft, o que aconteceu? Com essa guerra de navegadores, fatia no mercado, cada um fazia suas tags, lembrando que tags são os elementos que eu vou visualizar no navegador, forma de visualizar no navegador. Estavam me mostrando, cada um estava lançando sua forma própria de exibir conteúdo. Isso aí gerava incompatibilidade de navegador para navegador. Então, um navegador visualizava de uma forma e o outro visualizava de outra forma. Isso, ou seja, a Microsoft criava suas próprias tags e a Netscape criava suas próprias tags, surgindo isso aí um lixo, ou vamos supor, um lixo do mercado que muitas vezes não era compatível de navegadores para navegadores. Então, lembrando, 94 para 95, você teve o HTML 2.0. Finalzinho de 95, você teve o HTML 3.0, surgindo novas versões. Em 96, houve aquele rascunho, estava tendo aquele rascunho bem no finalzinho, o HTML4.
o surgimento. E o que me acarrega, o que me acarreta em cada versão? Essa versão que me acarreta é o seguinte, são aprimoramento de tags, de navegadores. Em 97, foi oficializado o 3.0, incluindo outros tipos de tags, tabelas, applets, do Java, que você poderia hoje, ainda hoje tem alguns sites que usam linguagem do Java junto com HTML, mas muitas vezes não é indicado, hoje não tem mais isso. E no finalzinho, assim, lembra, no 3.0 ainda estava o rascunho de folha de estilo. E no finalzinho do 97 foi implementado no 4.0 a folha de estilo. O que é uma folha de estilo? Mais pra frente eu vou explicar para vocês, mas folha de estilo, em forma de codificação, são os elementos, são as formas visuais que esse elemento vai aparecer para você. Você vai aparecer colorido, você vai aparecer o texto grande, é como se fosse uma barra de ferramenta que eu vou configurar como aquele texto que eu vou fazer, vou escrever, vai aparecer para o usuário. Só que, porém, o que acontece? Em 94, lembrando, 97, 96 surgiu o 4.0. Daí em 99 apareceu o 4.1. Opa, só que o W3C estava no meio para tentar o quê? Padronizar as tags. Então ele lançou 3 formas de você criar um documento HTML. Ele criou uma forma restrita, uma forma transicional e uma forma de frame set. Então, qual que é a diferença dele? Quando você criar um documento, você era obrigado a dizer, eu vou fazer somente com tags, atuais, naquela época. Então, navegadores não poderiam implementar tags antigas. Então, somente tags atuais. Então, eu era obrigado a desenvolver tags daquela época, daquele formato. Eu estava aprendendo. Então eu não sabia a diferença. Então o que eu faria? Eu poderia usar o transicional. Por exemplo, eu poderia pegar tags que estão nas versões 2.0, 3.0, 4.0 e utilizar também tags na 4.1. Eu estava fazendo o quê? Estava fazendo minha adaptação até eu chegar na forma restrita. Depois que eu chegasse nessa adaptação, eu poderia deixar todo o meu código restrito. Hoje não existe mais frame set, mas naquela época existia muitos frame sets. Hoje você até visualiza algumas, não é mais aconselhável fazer. Você visualiza em documentos de linguagens, sites de linguagem de documentação, como a do Java, da Oracle, que são divididos as janelas, o seu navegador em janelas. Mas hoje não existe mais. Lembrando que até em 99 você tinha o 4.0.1, 4.01, que era o HTML em forma de 3 formas de escrever suas tags, seu documento. A W3C, e porém, eu tinha guerra de navegadores, que é entre a Microsoft e a Netscape, as duas grandes empresas naquela época, em questão de navegadores. Então cada um tinha sua forma de escrever suas tags. Mesmo surgindo a W3C, eles faziam paralelamente, porque eles que criavam os navegadores, então é eles que implementavam o que eles queriam. Só que, porém, a W3C, para acabar com essa incompatibilidade, ela deu um tiro no pé. Como assim deu um tiro no pé? Ela lançou uma linguagem chamada XHTML, que eu vou explicar para vocês mais para frente o que é o XHTML 1.0. Como assim? Ela tentou fazer as regras do XML, que é uma linguagem de intercâmbio de dados, mais os elementos visuais do HTML4. Ele lançou por ele mesmo o XHTML. Então ele tinha no mercado o 4.01 e automaticamente, paralelamente, pelo W3C, o XHTML 1.0 em 2000. Com a outra questão de inovação era a questão da época dos celulares, que estavam estourando naquela época. Então o XHTML veio com esse propósito de ter uma compatibilidade também para celulares. Em 2001 houve uma modalização, ou seja, uma versão que o W3C lançou,
que era 1.0. Houve mais recursos, só que as mesmas características. E paralelamente, de 2012 a 2006, eles estavam tentando fazer rascunhos que ainda não saíam do papel para a nova versão. Mas por que eu tenho que saber isso? Porque no mercado eu tenho ainda linguagens que eu posso mexer, WordPress, como fala, outros tipos de editores de texto de HTML, que utiliza essas linguagens. Ou muitas vezes sites antigos ainda que estão criados, que estão com essa documentação. Então, eu tenho que saber, na verdade, essa diferença. Beleza? Então, vamos para o próximo. Lembrando, vamos sempre relembrar. 2.0, 3.0, 4.0, 4.01, XHTML 1.0, XHTML 1.1. Opa, mas onde está chegando o HTML5? Vamos para o próximo. Em 2004, com o desenvolvimento do XHTML 2.0, muitos navegadores, ou melhor, muitas empresas, estavam descontentes com a W3C, órgão responsável por padronização de tags. Lembrando que tags são elementos visuais que vai aparecer no navegador, que fica mais fácil de entender até agora. Então eles começaram a fazer paralelamente, essas empresas, Opera, Mozilla, Apple, e assim foi indo, começaram a fazer um grupo chamado WHTWG, Web Hypertext Application Technology Working Group. Ou seja, elas começaram a desenvolver um HTML com suas próprias formatações, melhorada do HTML 4.01, melhorada. Só que, porém, o W3C ele não reconhecia ainda esse grupo, essas tags. Então eles caminhavam até 2006 separadamente, Com tanta... A W3C percebeu que estavam perdendo o mercado, que o seu XHTML 2.0, que era um rascunho, ainda estava muito ainda de existir, não estava ainda pronto. E só tinha 1.0, estavam começando a... Então o que a W3C fez? Reconheceu, a partir de 2007 a 2008, reconheceu esse projeto que estava sendo desenvolvido pelo WHTWG, que era o HTML5, estava reconhecendo. Então, em 2007 para 2008, ele oficializou o HTML5. Porém, ele oficializou, só que algumas tags que eram escritas por este grupo não era reconhecido por W3C. Mas esse grupo, como eram grandes empresas no mercado de navegadores, como a Apple, como o Chrome, como o Mozilla, eles ainda implementam essas tags, independente ou não se a W3C reconhecer. Então tem tags que a W3C reconhece e tem tags que ela não reconhece. Então, a partir de 2009 e para 2008, oficializou o HTML5. E o XHTML, que era do W3C, foi jogado para o lixo. E lembrando que eu ainda tenho no mercado o 4.01, com as suas 3 formas de escrever o documento. Eu tenho XHTML 1.1 e tenho o HTML hoje, que é o 5.0. Tá vindo novas mudanças? Tá vindo novas mudanças. Faz tempo que eles estão falando que tá vindo o 5.1, mas ainda não tem nada confirmado. Alguns sites de busca, alguns sites dizem que já está sendo implementado, mas não tem nada oficializado ainda, que eu reconheço. Então vamos lá. W3C, como eu falei, é o órgão responsável por padronizações de tags. Lembrando que ele é responsável por padronização, mas muitas vezes essa padronização não quer dizer que seja seguida por eles, como é o nosso caso do grupo do HTML5.
O site oficial w3.org é o site oficial. Ele transcrito para o Brasil é esse aqui, w3c.br. E se você quiser validar suas tags, o que é validar suas tags? Você escreveu o seu HTML5 ou o seu XHTML conforme a documentação dele, ele vai validar, ele vai verificar se realmente seu site está de acordo com a documentação. Há uma desavença disso? Não, não há uma desavença. Mas em questão de compatibilidade entre navegadores, muitas vezes essa validação não resolve nada. É só para questão de ego mesmo. Não resolve nada. CSS, Cascading Style Format. Lembra que eu falei, a partir do 3, no finalzinho do 3.0 para o 4, começou a surgir a folha de estilo. O que é uma folha de estilo? É o elemento visual, que faz aquele elemento, aquela imagem que aparece no navegador, aquele texto fica grande, aquele texto fica vermelho, que da versão 4.0 para baixo, você não tinha esse novo recurso. Você utilizava outros tipos de recursos, como fonte, sizer. Mas os navegadores hoje em dia utiliza ainda hoje, mas não é recomendável. Então todo elemento visual que você tem que fazer, você tem que usar CSS, que vocês vão aprender no curso. XHTML. Opa, o XHTML é a linguagem de marcação oficial pelo W3C, a linguagem padrão criada por Timberlake. Só que, porém, essa linguagem, ela foi até 1.0. A partir de 1.0 ela não surge mais. Ela há no mercado ainda, em questão de compatibilidade de outros sites. Então vocês vão encontrar muitos sites desenvolvidos por essa linguagem. E muitas vezes, quando você cria essa linguagem aqui, quando você cria essa linguagem e faz no validador lá que eu mostrei para você anterior no W3C, você ganha esse símbolo aqui de aprovado. Quer dizer da seguinte forma, que você criou o seu site conforme as orientações da W3C, que é essa marcação XHTML. Lembrando que ele vai pegar, vou explicar o que é por que o X, que fica mais fácil, com as formatações do HTML. XML. Opa, legal. O que é um XML? Se você perceber, esse XML, ele teve origem aqui, por causa do XHTML. Então, o XML, Extensible Markup Language, vamos fazer uma forma mais fácil. Ele é um intercâmbio de informações. São tags personalizadas que você pode fazer para trocar informações entre linguagens diferentes. Eu quero trocar o C# com o PHP. Então eu uso tags, eu crio minhas próprias tags XML. Desculpa aí. Eu crio minhas próprias tags XML. Porém, empresto, quando eu for conversar por HTML, eu mando essas tags. Desculpa aí, pessoal. Eu mando essas tags pelo HTTP e o PHP recebe e sabe tratar essas tags. Então eu crio, só que o que acontece? Elas são tags mais rigorosas, elas são case sensitive. O HTML não são case sensitive, o HTML é mais flexível, ele tem mais a formatação. E o XML é mais regressivo. Se você escrever minúsculo, ele tem que ter minúsculo. Se você abrir uma tag, você tem que fechar uma tag. Mas não estou entendendo por enquanto. Então, como eu falei para vocês, por enquanto é uma introdução, para ficar mais fácil o que está acontecendo. Mais para frente, iremos fazer isso tudo na prática. Beleza? Então acabou, pessoal. Aqui foi a evolução do HTML. Então vocês aprenderam o que é o HTML5, qual é o surgimento, a evolução da época, o primeiro navegador, que foi o Mosaico, os HTMLs que surgiram, que foram o HTML 2.0, 3.0, onde a partir do 2.0 a 3.0 começaram a surgir guerras dos navegadores.
A partir depois veio o W3C, o órgão responsável, veio o HTML 4.0, depois veio o 4.01, que houve suas formatações limitadas, os seus tipos de documentação, se foram string, transicional, frameset. Daí a W3C lançou sua própria formatação de HTML, que é o XHTML 1.0, 1.1. Tentou surgir o HTML 2.0, só que uma empresa, grupos de empresas insatisfeitas começaram a fazer paralelamente esse nova linguagem, que hoje em dia a gente conhece como HTML5, e a partir de 98 para 97, o HTML5 começou a ser oficializado e reconhecido pelo W3C. Porém, algumas tags que são do HTML5 pela empresa não são reconhecidas pelo W3C. Beleza? Esses são os pontos principais da evolução. Onde a gente tem o site oficial. Dê uma olhada no site oficial da W3C. Pesquisem. Lá tem a apostila, tem tudo lá, documentando a história, tudo certinho. O que é uma folha o que é um CSS? Para que serve? São elementos visuais, a formatação visual. O que é como funciona o XHTML? Eu vou usar o XHTML hoje? Não, eu não vou usar, mas tem sites ainda que usam. Se eu tiver que fazer uma manutenção, eu tenho que saber como escrever essa linguagem. O que é um XML? Vocês aprenderam o JSON, ele tem as mesmas características do JSON, só que em formas de tags. Então, seja, esse foi o conteúdo de apresentação do HTML. Nas próximas aulas, iremos aprender a formatação, como fazer a formatação. Obrigado, até a próxima.